programa Visual na TV está de volta. O nosso quadro Viver Melhor de hoje fala com você, mamãe. Essa fase de muito amor, muita intensidade quando você está grávida, também fase de muito enjoos, náusea. A gente vai descobrir o que na sua alimentação você pode fazer para ajudar a combater enjoos, o que você deve comer para ter uma melhor gestação. Eu recebo aqui nos nossos estúdios a nutricionista Fernanda Manzatti. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fran. Então hoje a gente vai conversar sobre alimentação, né? Essa época da vida da mamãe, a época mais curtida, eu acho. Não sou mamãe ainda, mas acredito que deve ser uma época muito gostosa. Vamos conversar a respeito do primeiro trimestre, que é onde as mamães reclamam que tem mais enjoos também. E como deve ser essa alimentação? Bom, Fran, o primeiro trimestre gestacional é muito importante, né? Porque é um período de formação do feto, né? E é um período também de intensa divisão celular. E para que essa divisão celular ocorra adequadamente, a mãe tem que ter um bom estado nutricional, né? Tem que comer bem? Tem que comer bem. Então, nada de porcaria, né? Aquela história, nossa, fiquei grávida, agora tô com vontade de comer o mundo. Sim, lembrando, né, que os cuidados com a alimentação devem começar antes da gestação, tá? Ah, então antes da mamãe, quando a mamãe tá pensando, já deve ter um cuidado. Para que ela tenha uma boa oferta de nutrientes, né? Para que tenha uma boa formação, tudo. Isso vai influenciar todo o bebezinho. Sim. O que a mamãe come, se ela come pouco legume, se ela come pouca fruta, isso vai influenciar na formação do bebê? Sim, lembrando que verduras, frutas são fontes de fibra, fontes de vitaminas, minerais. A fibra ela é muito importante para o bom funcionamento do intestino, né? É importante também para a saciedade, vitaminas e minerais. Lembrando que quanto mais colorido o prato, mais vitaminas e minerais, né? Cada cor das frutas, cada cor das verduras quer dizer um tipo de vitamina. Por isso que é importante ter aquele prato bem variado, bem colorido. No primeiro trimestre, além do primeiro, segundo e terceiro mês, o que a mamãe deve priorizar? Bom, do primeiro até o terceiro trimestre, né, gestacional, é importante que tenha fonte de carboidratos. Lembrando que carboidrato é fonte de energia, é o nosso combustível, né? Mas dá preferência a carboidratos integrais, por exemplo, pão integral, um arroz, um biscoito integral, né? É importante também consumir fonte de proteína, né? Devido ao processo de construção do embrião. Essa necessidade de proteína é aumentada, né? E as maiores fontes de proteína são as de origem animal, carnes, aves, peixes, iogurte, leite, queijos, e de origem vegetal, as leguminosas, né? Feijão, lentilha, grão de bico, soja. Então deve comer um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de cada coisa. Sem exagerar. Isso. Temos alimentos também fontes de cálcio, que é muito importante durante a gestação. Se durante a gestação a mãe tem pouca quantidade de cálcio no seu organismo, o feto vai começar a resgatar essa reserva que a mãe tem. Aí podendo ocasionar depois queda de cabelo, unhas fracas, né? E mais pra frente uma osteoporose. Isso é legal da mamãe saber. Então se você come pouco alimento que contém cálcio, os sinais vão aparecer. Sim, queda de cabelo, que mais? Unhas fracas. Unhas fracas. Mais pra frente uma osteoporose. Então tem que estar cuidando disso, né? E as maiores fontes, Fran, leite, queijos, iogurtes, né? Sardinha, salmão também. Então, outro mineral também, Fran, muito importante durante a gestação é o ferro, né? O ferro é importante na prevenção da anemia. E as maiores fontes também são as vísceras, carnes vermelhas. Vísceras a gente olha meio assim já, né? As mamães não gostam. Carne vermelha já melhorou um pouquinho, né? Aves, peixes, né? Lembrando da água também, né? Isso que eu ia te perguntar. Muitíssimo importante. Água. A gente fala ali do ser humano normal, sem estar no período de gravidez, no caso a mulher, 2 litros de água por dia. Isso vale para a mulher grávida também ou isso aumenta? Também. Às vezes a necessidade é até um pouquinho maior, né? Quanto maior a quantidade de líquidos que a gestante toma, maior vai ser a produção de leite.
né? Ah, é? Isso influencia então na produção de leite, depois no aleitamento materno, Sim, isso vai influenciar. Consumir bastante líquidos como água, Pode chás, ser sucos. sucos naturais também, tá? Então, Nada de suco de caixinha, pacotinho. Não, prefiro suco natural mesmo. Então é natural, natural. Vai lá, Natural. faz seu suquinho. Isso mesmo, Tá, falando também das mulheres que têm muito enjoo nessa época. Normalmente elas costumam reclamar, ou tem enjoo logo no comecinho, ou não tem mais enjoo. Ou tem algumas que passam ainda muito tempo com enjoo. O que ela deve evitar? Que tipo de alimento? Esse você não coma, que vai te dar mais enjoo ainda. No primeiro trimestre gestacional que as mamães, né, sentem muitos enjoos, náuseas, né? É importante fracionar a alimentação, né? Que a alimentação em pequenas, consumir em pequenas quantidades. Várias vezes ao dia. Não ficar de estômago vazio é a dica. Isso, E se, ao levantar, se você tiver muita náusea, então espera um pouquinho, consome uma bolachinha de água, né? Deixa ali do ladinho. Uma torradinha, salgadinha. Consome aquele alimento e aguarda um pouquinho até se sentir melhor para depois fazer um café da manhã mais completinho. Então dá para deixar ali no criado mudo, do ladinho da cama, deixa a sua bolachinha, se sente muita náusea, come, aguarda um pouquinho e levanta. Isso vai mesmo. ajudar a diminuir. E evitar também o consumo de alimentos muito gordurosos. Tá, e esses alimentos gordurosos fazem ela ter mais enjoo ainda. Sim. Refrigerantes e doces. Refrigerante, Fran, é uma bebida rica em sódio, né? O sódio, além de aumentar a pressão arterial, ela causa retenção de líquidos, né? Então a mamãe já tá mais inchadinha, né? Então vai ficar mais inchada ainda. Então por evitar isso que é bom os refrigerantes. Evitar refrigerantes, embutidos, né? Presunto, salame, salsicha, porque além dos corantes tem muito sódio. Outra coisa é isso que eu ia te perguntar, a questão do sódio, a questão do sal, né? Tem mamãe que gosta muito, tem mamãe que diz que fica com aquela vontade de limão com sal o dia todo. Tem que cuidar do sal, até para a questão da pressão arterial e pré-eclâmpsia. Isso mesmo. Então deve evitar a quantia de sal, deve ser reduzida nessa época. Sim, até porque o bebê vai absorver também tudo, quase tudo disso. Isso mesmo. Tá. E a mamãe que tá ali, já passou pro 4º, 5º, 6º mês, o que ela deve comer? Que tipo de alimentos? Também seria a mesma dieta? Isso, na verdade assim, a partir do 4º mês, a necessidade calórica ela é aumentada, em torno de 300 calorias por dia. Né? Por dia mais a mamãe vai comer? Isso, mas claro que isso varia de gestante para gestante, por isso que é importante um acompanhamento nutricional, tá? Ter aquela alimentação balanceada desde o 1º mês até o 9º mês. Para depois não chegar lá no 9º mês e engordei 22 quilos, e agora? Isso. Lembrando, Fran, que o ganho de peso excessivo, né, vai causar o nascimento de crianças muito grandes, diabetes gestacional, hipertensão durante a gestação e durante o parto também. Né? Por isso que é importante ter uma alimentação bem equilibrada. Tá, falando agora do finalzinho ali, 8º, 9º mês, mamãe já toda inchada, pé inchado, mão, já não consegue nem carregar a barriga direito. O que ela deve fazer para evitar esse inchaço? Consumir bastante líquido, né? Bastante água. Então é o contrário, você pode pensar, não, vou consumir mais líquido, vou ficar mais inchado. Não, nada disso. Consumir bastante líquidos, né? E evitar o consumo de alimentos com muito sódio, né? Preferir temperos naturais, né? Salsinha, uma cebolinha, um alho, e evitar deixar aquele saleiro na mesa, né? Ou aqueles condimentos prontos. Isso, evitar tudo isso. Então, no último mês aí evita, né? Pra você ter uma gravidez mais saudável, não chorar tudo depois do que comeu, né? Sim. Outra questão também é a questão da vitamina C, que fala-se que é muito importante as grávidas consumirem. Onde eu encontro essa vitamina C? E eu posso tomar aquelas vitamina C pronta mesmo que eu compro na farmácia ou não é indicado? Tá. Fran, sempre que a gestante, né? Não só a gestante, todas as pessoas, né? Consumir algum alimento rico em ferro, por exemplo, no almoço. A carne, os vegetais verdes escuros. É recomendado que consuma uma fruta cítrica após o almoço, né? Porque tem vitamina C e a vitamina C vai ajudar na absorção de ferro, tá? Então, de preferência a fruta mesmo, né? Laranja, abacaxi, morango, kiwi, né?
Se tem a fruta lá, é melhor do que consumir o suco, porque então, na fruta como ainda se fosse tem uma a casca, sobremesa. tem o bagaço, isso, como se fosse uma sobremesa, para melhorar essa absorção de ferro. Então isso é uma verdade. Colocar gotinhas de limão no meu feijão, ou no meu almoço, ou tomar uma limonada ou um suco de laranja, ajuda a absorver ferro. Ajuda. Então vai ajudar também com o meu bebê. Sim, ajuda sim. Tá, então tem que ter todos esses cuidados, né, gente? Pra você, mamãe aí, que tá quase no final da sua gravidez, o que você daria mais de dica aí depois? Mamãe teve aí o seu neném, começou o período de aleitamento materno, mamãe, leite pro seu bebê. Se você conseguir manter só no leite, é isso indicado? Isso mesmo. Aleitamento materno exclusivo, Fran, até os 6 meses. Após os 6 meses que começa a adicionar papinha salgada, papinha doce. Mas até os 6 meses não precisa dar nem água, nem chazinho, nenhum alimento, só o leite materno. E a mamãe, o que se alimenta nesses 6 meses aí? É aquela alimentação balanceada, né? Igual antes da gestação, durante a gestação, só que assim, durante o aleitamento materno, há uma necessidade uma necessidade calórica um pouquinho aumentada. Mas a gente já consegue com frutas, mais verduras, integrais, né? Evitar o consumo de doces, frituras, tudo isso. E consegue perder peso amamentando seu bebê, né? Sim, o aleitamento materno ele é muito bom para a mãe e para o filho também. Para o filho porque vai aumentar as suas defesas imunológicas e para a mãe que vai conseguir retomar suas medidas corporais mais rapidamente, né? Que é uma luta, né, Sim, acredito. sem falar naquele vínculo afetivo entre mãe e filho, né? Então eu quero agradecer muito a sua participação, Fernanda, aqui no nosso programa, esclarecendo as dúvidas. Obrigada, Fran. Eu que agradeço. Então você conheceu aí um pouquinho mais sobre alimentação para gestante. Numa próxima a gente vai falar e depois, quando você já teve um neném, não conseguiu voltar para o seu peso. Essa é a nossa próxima conversa no Viver Melhor. Eu vou para um breve intervalo e volto já já, não sai daí, um minuto só.